Olá, pessoal! Como vamos? Tudo em ordem com vocês? Estamos aqui começando mais um Era Uma Vez. Vamos esperando o pessoal. Opa! Lúcia, Porto Crumbs, Carlinhos dos Pães, Carol! Oi, Carol, como vai? A outra Carol, Carol, como vai também? André, Maria Lúcia, Sônia, puxa vida, bastante gente entrando, bem-vindos, como vamos? Jefferson, Carol, tava com saudade do você. Tava com saudade das duas, Carol, pronto. Então, vamos lá. Enquanto o pessoal entra, a gente vai conversando um bocadinho aqui, contando. Esse é o Era Uma Vez. Hoje, na edição 2 de Historinhas da História. Vocês mandaram tanta mensagem pedindo mais um, que eu preparei mais um. Terminando a nossa live aqui, vou publicar a lista de ingredientes para que todos possam participar do Nós na Cozinha no domingo. Domingo passado batemos um recorde, recebi quase 30 fotos do pessoal que preparou a comidinha e a bebidinha. Foi uma delícia receber tanta foto assim do pan catalã e do lassi, a bebida indiana. Oi, Dé, como vai, Denise? Puxa vida, quanto tempo! E então publico a lista e domingo 11h30 encontro vocês. E grandes novidades, grandes novidades. Oi, Selma. Grandíssimas novidades. Gabi, bem-vinda. www.brenolerner.com.br. Finalmente consegui botar todo o meu material no site. Vocês vão entrar www.brenolerner.com.br. Tá lá todas as receitas, todos os podcasts, todas as palestras, todo o meu material tá lá para vocês poderem acessar e se divertir. Então, não esqueçam, www.brenolerner.com.br. Finalmente consegui reunir tudo num lugar só. Serginho, bem-vindo. Melhor assistir a live do que ver tênis, você não acha? Então, ponto. Podemos começar. Já temos bastante gente aqui participando. Sussu, bem-vinda. Pessoal, quero começar na cidade de Florença. E vou começar no ano de 1559. Olha quanto tempo atrás. Cosimo I, o Médici, ele fez um decreto em 1559 que permitia que as famílias florentinas que tivessem plantação de uvas pudessem vender o vinho diretamente na cidade sem usar os intermediários. Era um decreto bem espertinho, né? Porque dava uma razoável economia para as famílias ricas, que não precisavam usar intermediário, e aumentava a arrecadação de impostos da cidade. Não se pode esquecer também que os Médici eram os maiores produtores de vinho daquela região. Bom, passa um tempinho, o que acontece? Tudo quanto é mansão de gente rica que ficava na cidade, nas paredes... Diego, como vai? Prazer em vê-lo, bem-vindo. Nas mansões dos nobres que ficavam na cidade, nas paredes que davam para a calçada, né, começaram a abrir umas janelinhas de mais ou menos uns 25 por 36 centímetros. Eu vou mostrar para vocês, é mais fácil, que aí vocês podem ter uma ideia do que eu estou falando. Começaram a abrir essas janelinhas aqui, ó, que são chamadas de buquetas del vino, janelas do vinho, né? E o que acontecia? Em hora marcada, né, o pessoal ia lá, levava suas garrafinhas vazias, tinha um funcionário da família, isso normalmente ficava no porão da casa, tinha os barris de vinho lá, o fulano entregava a garrafa vazia e o dinheiro por essa janelinha, o funcionário
enchia, devolvia a garrafa cheia e estava feito o negócio. Essas são as Buquetas del Vino de Florença. Olha que coisa simpática, né? Bom, ô Sandra, bem-vinda. Prazer em tê-la aqui conosco. O fato é que foi abrindo, chegou a ter mais de 150 buquetas do vinho em Florença. Imagine isso. O fato é que, entre os bombardeios da Segunda Guerra Mundial e a enchente de 1966, as mansões foram fechando ou foram se transformando em hotéis ou até prédios de apartamento, e as buquetas, as janelas foram fechando, sumiram de Florença. Em 2017, um restaurante chamado Babai estava fazendo uma reforma de um prédio onde ele ia instalar o restaurante, e ao derrubar uma parede, Samim, puxa vida, Samim, que legal te ver aqui. Acha uma buqueta. Não tiveram dúvida, pesquisaram a história e reabriram a buqueta, e aí ele tinha um sistema que o pessoal que ia no restaurante, e deu, Robson, bem-vindos, podia, enquanto esperava, ou até da calçada, pagar diretamente e receber uma tacinha de vinho. Bom, pessoal, com essa pandemia, das 150 buquetas que foram catalogadas em 2017, já reabriram 36. 36 dessas buquetas estão reabertas em Florença, funcionando por causa da pandemia. A pessoa entrega o dinheiro, recebe o vinho, pode até levar o seu copo se quiser, né? E o fato é que a pandemia está reabrindo uma tradição florentina que não existe em lugar nenhum do mundo, a não ser lá, e as buquetas do vinho, as janelas do vinho estão voltando. Edson, bem-vindo. Obrigado, Diego, muito obrigado. Cássio, bem-vindo. E já que nós estamos falando em vinho, eu quero contar. Mira, bem-vinda também. Você chegou na hora que eu vou contar uma história interessantíssima aqui. Existe uma frase do poeta americano Ralph Waldo Emerson que diz, vou até ler: dê-me vinho para me lavar das manchas do tempo e das preocupações. Pois, pessoal, numa cidadezinha italiana, lá do norte da Itália, chamada Castelvetro di Modena, portanto, perto de Mônaco. Arnon, bem-vindo, grande chefe Arnon, preparando coisas deliciosas aí para o Rosh Hashanah judaico. Bem-vindo, Arnon. Uma cidadezinha pequenininha, 9.500 habitantes. 4 de março, outro dia, e faz pouquinho tempo, algumas pessoas da cidade, ao abrirem suas torneiras, em vez de sair água, saiu vinho. Vocês não me acreditam, né? Vocês nunca acreditam no que eu falo. Tá aqui, ó. Fotos da cidadezinha. Olha que delícia. Você abre a torneira de casa e em vez de sair água, sai vinho. Primeira coisa que todo mundo pensou, um novo milagre da transformação da água em vinho. Infelizmente, não foi. Sandra, você chegou na hora da transformação da água em vinho. Não foi um milagre. Essa cidade tem uma vinícola, aliás, a vinícola tem um nome curiosíssimo, Sette Cani, né? Os Sete Cachorros. Ela está lá desde 1923 e ela produz o Lambrusco Grappa Rossa, né? E o fato é que ela teve um problema na linha de engarrafamento e um dos tonéis em Vino Veritas, é isso aí, Sandra. E um dos tonéis verteu vinho nos encanamentos da água da cidade. Quer dizer, eles tinham saídas que dava no encanamento da água da cidade, e houve uma inversão de válvula lá,
e 200 felizardas casas que ficavam perto da vinícola receberam vinho em vez de receber água. Lamentavelmente, para essas 200 casas, o problema foi sanado em algumas horas, o que não impediu muita gente de engarrafar seu lambrusco de torneira, né? E tá lá engarrafado esperando o fim da quarentena para comemorar. A história é verdadeira, ela aconteceu em Castelvetro de Mônica, saiu vinho das torneiras. É isso aí. Salgado e Fabrício, bem-vindos, como vamos? Da Itália para uma pergunta. Henrique, Arnon, risotinho de lambrusco. Não pode pegar lambrusco muito vagabundo, né, Arnon? Porque aí dá aquele toque doce que não fica legal. Mas um risotinho feito com bom lambrusco é uma ideia interessante. Pergunta, agora que a gente está com bastante gente aí. Vocês imaginam qual é a cozinha mais antiga que existe na face desse nosso planeta, ainda em operação? Hein? Quem imagina? Quem imagina qual é a cozinha mais antiga do planeta ainda em operação? Vou dar uma dica para vocês. É uma cozinha que funciona... Sandra, em Madrid é o Botim, que é o restaurante mais antigo em operação, e que também, isso daí é mais ou menos lenda. Em Viena tem um restaurante muito mais antigo que o Botim. Mas cozinha mesmo, uma cozinha. Milton, bem-vindo, primão, como vai? Pois bem, eu vou contar de uma cozinha que existe e está funcionando e abastecendo o seu castelo há 650 anos. Está ela aqui, como ela era e como ela é. Como ela era. Juju, bem-vinda, e como ela é. Falamos da cozinha do Palácio de Windsor, o Palácio da Rainha. Cozinha mais antiga. Eduardo III da Inglaterra foi o primeiro dos 32 reis e rainhas por ela atendida. A cozinha foi estabelecida em 1360. Imaginem, a Inglaterra teve 39 reis e rainhas, 32 foram atendidos por essa cozinha, né? Aliás, não só ela é a cozinha mais antiga, como o Castelo de Windsor é o castelo mais antigo ainda em operação no mundo. Uma visita lá vale a pena, é uma das coisas que eu fui de cara feia, me levaram, eu fui meio forçado, mas foi espetacular, espetacular. Milton Terni, que prazer em tê-lo por aqui, muito obrigado, um abraço. Panela, tacho de ferro, tacho de cobre, com os selos de cada rei antigo, mesas e bancadas. Tem bancadas de trabalho nessa cozinha que tem mais de 200 anos, e estão lá firmonas, louças da maioria dos reis. É uma visita para pôr qualquer chefe de cabelo em pé. É espetacular, espetacular. Vale a pena dizer que o primeiro fogão a gás entrou nessa cozinha em 1890, por influência de um chefe francês que trabalhava na Inglaterra. Um dia eu vou contar a história desse cara que é bárbaro, o Soyer, né? Ele foi um cara que foi muito importante, não só na introdução do fogão a gás, como para alimentar os famintos. Philippe Soyer é um chefe importante da história da gastronomia e não é reconhecido. Muito bom. Imagine você entrando, acabou a pandemia,
acabou, viva, acabou, tomamos vacina, estamos bem, está tudo em ordem, vamos fazer a primeira viagem, e você vai entrando e alguém te fala em alemão, Herzlich willkommen bei Zeppelin. Vocês imaginaram o que era viajar de Zeppelin? Na década de 30, a Alemanha apresentou o Zeppelin. Os primeiros modelos foram testados. Ele teve o batismo de guerra na Primeira Guerra Mundial e na versão número 127, quer dizer, depois de 126 protótipos e testes, ele chegou ao transporte de passageiros. E tinha uma linha de Zeppelin para o Brasil. Imagina, a viagem do Brasil para a Europa, de 10 a 12 dias de navio, foi para apenas 4 dias. Em apenas 4 dias você chegava na Europa. Zeppelin viajava a fantástica velocidade de 120 km por hora e o conforto oferecido era quase equivalente ao dos navios. Eu não vou ficar descrevendo aqui, mas olha, acho que é importante você saber, houve 2 Zeppelins de passageiro. O Graf Zeppelin, ele realizou 64 voos de e para o Brasil. O primeiro chegou aqui em 22 de maio de 1930. Levava 24 passageiros e 45 tripulantes. E o Hindenburg, que realizou 6 voos de e para o Brasil. Foi interrompido quando o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha, né? O Hindenburg já era maior, transportava 50 passageiros e 61 tripulantes. E uma passagem no Zeppelin custava alguma coisa como 10 mil euros de hoje. Era pouquinho, né? Dinheirinho. O Zeppelin tinha inovações incríveis, como todo o mobiliário, todos os utensílios, tudo no Zeppelin eram construídos com alumínio para pesar menos, né? E foi a primeira vez que, quando alguém ia viajar, era revistado, né? Penteado, muito bem-vindo. E por que era revistado? A revista era para procurar fósforo e isqueiro, que eram terminantemente proibidos dentro do Zeppelin. A cozinha era toda elétrica, não se podia produzir fogo lá dentro, a gente sabe por quê. Então, foi a primeira vez que passageiros foram revistados, foi no Zeppelin, por causa da questão dos fósforos e isqueiros. Olha, quero mostrar aqui o salão de refeições do Zeppelin. Olha que beleza. Esse é o chefe. Depois nós vamos ver esse chefe na cozinha. Olha que bonito que era. Isso é foto mesmo, não é pintura. Isso já é foto. Estamos falando da década de 30. Um lugar luxuoso, bonito. E o nosso chefe, que está aqui no cantinho, fazendo algum preparo, na sua espaçosa cozinha. Nessa cozinhazinha aqui. Olha o tamanho da cozinha. Era preparada a comida para 50 passageiros e mais a comida dos tripulantes. Penteado, Feig 18, bem-vindos. Olha que coisa. E o que o nosso chefe preparava? Acho importante. Está aqui um menu de um voo Alemanha-Brasil, né? Esse é de 1933, do Graf Zeppelin. Ele era preparado pelo catering do Hotel Tiergarten de Friedrichshafen, que era a sede da Zeppelin, né? Deve ser um cardápio de primeiro dia de viagem, porque o café da manhã foi servido no embarque, o jantar no meio da tarde e a ceia foi lá pelas 10 da noite, né? O jantar, como a gente está vendo aqui, começou com caldo de carne com bolinho de tutano, especialidade do norte da Alemanha, um salmão do Reno, a Graf Zeppelin, provavelmente devia ser um molho de manteiga com alcaparra, ganso assado à la Meunière. A la Meunière aqui, não confundir com la Meunière, a belle Meunière do peixe. A la Meunière quer dizer a moda, né? E deve ser a moda do Zeppelin,
que era servido com salada e purê de maçã. Peras condé era uma receita muito chique da época, aliás, chiquérrima, né? Onde as peras em calda eram servidas num anel de arroz doce assado no forno e um molhinho de chocolate. A ceia teve pâté à la reine. Silvia, Priscila, muito bem-vindas. Prazer em tê-las aqui. Silvia acabou de fazer aniversário, parabéns. Priscila, meu anjo, adoro quando você assiste, né? A ceia abriu com pâté à la reine, um preparo super clássico do fim do século XIX. Aliás, o pâté à la reine teve até no cardápio da Ilha Fiscal: galinha desfiada, um creminho, champignon, um rosbife com salada, queijo e fruta. Agora vem o mais interessante. Uma viagem em que o Zeppelin parou no Brasil e seguiu para os Estados Unidos. Olha quem preparou o jantar. Maio de 1930, a Confeitaria Colombo, né? O breakfast com ovo poché, o molho brasiliano, que provavelmente devia ser um molho de tomate com toquezinho de leite de coco. O almoço, um patezinho caseiro, seguido de um consomé madrileno, ou seja, era um consomé que era resfriado e servido com um pedacinho de tomate e pimentão. Um supreme de pato com azeitona, batata noisette e o luxo do luxo para a época, que só tinha nos voos do Brasil, salada de palmito. Vocês estão vendo aqui? Salada de palmito era um must. Sobremesa, um suflezinho de cereja. O jantar, um creme Windsor, uma sopa creme de champignon ao vinho branco, um filé mignon de vitela ao molho madeira, um embrulho, um papiote de salsões ao molho de manteiga e vinho, batata em cubo e, para finalizar, um merengue de frutas. Para que duas curiosidades sobre o Zeppelin, para quem não sabe. Aquele topo do Empire State, onde a gente vai visitar e fica lá, né, que tem o deck de observação, e a torre que tem em cima dele, foram construídos para ser aeroporto do Zeppelin. O Zeppelin atracava ali, né? Era muito interessante mesmo. E a outra coisa é que até hoje existe em Recife o primeiro local de parada do Zeppelin, como chamavam lá, né? O único lugar de atracação do Zeppelin que ainda existe no mundo está em Recife, né? Está lá e pode ser visitado. Moacir, bem-vindo, como vai? E olha, não vamos lembrar, mas o Zeppelin tinha 213 metros de comprimento, muito maior que qualquer Jumbo, que qualquer A380 ou até os Antonov russos. Na verdade, o Zeppelin, com seus 213 metros, foi a maior aeronave já voou os céus do mundo. Tá. Semana passada veio uma perguntinha que eu tive que quebrar a cabeça para poder responder. O meu querido amigo me perguntava assim: da onde que nasceu o molho ferrugem? O molho ferrugem, gente, é um molho que é quase intuitivo. Quer dizer, o molho ferrugem é um molho que é feito com a sobra de um assado, a sobra de um cozido, né? Ele é uma variação do molho rôti, aquele molho que resulta quando você assa uma carne e depois você engrossa ele com o roux, né? Roux já expliquei. Quando você pega a mesma quantidade de manteiga e farinha de trigo, frita a farinha de trigo na manteiga, deixa ela escurecer, você faz um roux escuro e com esse roux você engrossa o molho resultante do assado, né? Isso dá o molho rôti, né? Na verdade, esse molho tem um registro histórico lendário. Existiam sete cozinheiros na Grécia Antiga
que eram considerados semideuses, de tão importantes que eles foram para a sociedade grega. Um deles chamava Nereus de Quios, Nereus, que nasceu na cidade de Quios. E dizem que ele foi o primeiro ser humano que recolheu o líquido que saía de um assado e transformou no molho. Então, imaginem, né? Na antiga Grécia, Nereus de Quios é o pai do molho roti e de sua variação, o ferrugem. O nome ferrugem ele é atribuído a uma série de molhos por sua cor característica. O mais característico deles é o rouille. Dulce, como vai? Bem-vinda. Né? O molho rouille é quase uma maionese de pimentão e óleo, e ele acompanha sempre a bouillabaisse, a sopa de peixe marselhesa, né? Rouille quer dizer ferrugem. Aqui no Brasil, especialmente nos botecos do São Paulo e Rio, era fatal você pedir uma carninha, ela vinha com molhinho ferrugem. Eu acho que um dos melhores, se não o melhor ferrugem que eu já experimentei na minha vida, foi no Vila Amarela, em Monte Verde. Um boteco que faz um leitão pururuca de primeiríssima classe, quer dizer, você come o leitão, você sente o sabor da alma do leitão. E ele serviu uma carninha lá um dia com um molho ferrugem que eu delirei. Se um dia vocês andarem para o Monte Verde, vão lá no Vila Amarela. Vou dar uma receita de molho ferrugem para vocês. Obviamente, isso vai envolver um peso de carne, que depois vocês usam a carne por uma salada, ou fatiam ela fininha. 1,5 quilo de lagarto bem limpinho, bem aparado, né? Depois que você fizer o molho, você fatia ele ou desfia ele, serve numa salada. 250 ml de vinagre, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de chá de louro em pó, 1 cebola grande raladinha, 2 dentes de alho picadinho, 200 gramas de toicinho em cubo, 1,5 litro de caldo de carne. Você vai primeiro misturar o vinagre com a cebola ralada, o louro em pó, sal e pimenta do reino. Vai esfregar essa mistura em toda a carne e deixar ela tomar gosto. Aí você vai derreter o açúcar com um pinguinho de óleo numa panela funda, até dar uma cor de caramelo suave. Vai pegar a carne, limpá-la do molho, secá-la, guarda essa sobra do molho e frita a carne naquele caramelo. Oi, Dulce. Né? E frita a carne no caramelo, dourando-a bem de todos os lados. Aí você vai pegar toda a sobra do molho e dissolver em 1 litro do caldo de carne. Coloca na panela, deixa baixa o fogo e vai embora. Numa panela à parte, você vai fritar toicinho, quando estiver pronto, jogar o alho picado. Aí vai pegar esta fritada e jogar na panela que está com a carne e o molho. 2 horas. Fogo baixo. Paciência. Cima, bem-vinda. Muita paciência. Vamos com calma, né? E vai se secar muito, põe mais um pouquinho. E você pode finalizar isso com beurre manier, né? Aquelas bolinhas congeladas. Faz uma bolinha de manteiga com farinha de trigo, congela. E quando você vai servir o molho, você põe algumas bolinhas de beurre manier. Vai dar um acabamento aveludado, vai dar um brilho no molho que é espetacular. Esclarecido, sabemos de onde veio o ferrugem, como é feito o ferrugem, pode fazer essa receita, é garantido. Aí você vai pegar aquele pedaço de carne, vai desfiar, fazer uma bela saladinha dessa carne com uma rúcula, pode usar até um pouco do molho ferrugem misturado com vinagre e azeite, né? Mestre Rogério, que belíssima live que você fez ontem, né? O chefe no divã. Vocês não quem não viu não sabe o que perdeu. A deliciosa live que o Rogério fez ontem com o Marcelo Coelho. Adorei, muito boa. Certo? Entendido? Sabemos a história.
Agora nós vamos falar de outro molho. Vamos falar de um molho que foi criado por um príncipe francês e que foi casado com uma princesa. Não tem problema, Rogério, antes tarde do que nunca. Que bom que você está aqui, né? Um príncipe francês que foi casado com uma princesa brasileira, e desse casamento surgiu o sócio Joinville, o molho Joinville. François Ferdinand Philippe Louis Marie d'Orléans, sétimo filho do rei Luís Felipe I da França, príncipe de Joinville, fez toda a sua carreira na Marinha Francesa. Ele começou como tenente, chegou a vice-almirante. O cara não era pouca porcaria, não. Ele participou da Segunda Guerra da França contra o México, né? Eu já contei essa história aqui, lembra da Guerra das Tortas? Aquela briga que teve entre o México e a França, porque uns soldados mexicanos invadiram uma loja francesa, quebraram tudo, a França foi lá tomar satisfação, invadiu a cidade de Veracruz, enfim, uma nhaca geral. Em 1840, nosso querido príncipe passa pelo Brasil e leva o corpo, porque ele estava levando o corpo de Napoleão de Santa Helena para a França, para o corpo de Napoleão ficar lá onde está até hoje, né? Um negócio assim. Em 43, ele retorna ao Brasil para casar-se com Dona Francisca, filha de Dom Pedro I e Maria Leopoldina. A princesa levou como dote 1 milhão de francos, 1 milhão de francos, e 25 mil alqueires de terra em Santa Catarina. Gente, 25 mil alqueires é terra pra dedéu, né? Na verdade, os franceses, o rei da França, ele queria que o Brasil desse esse dote de terras na fronteira com a Guiana Francesa, né? O rei da França estava com más intenções, mas Dom Pedro deu isso lá em Santa Catarina. Não é à toa, é por isso que Joinville chama Joinville. Estão entendendo? Com a Segunda Revolução Francesa de 48, a família acabou se exilando na Inglaterra, onde, sem dinheiro, acabou por vender partes das terras que eles nunca conheceram. A princesa foi morar com o príncipe na França, eles nunca conheceram as terras dele no Brasil, onde hoje está a cidade de Joinville. E essas terras foram vendidas a um comerciante alemão que fundou a colônia Dona Francisca, atual cidade de Joinville. Mas o príncipe era um gourmet e ele tinha um cozinheiro chamado Auguste Elie. Era um chefe consagrado que criou um molho de peixes com o nome do príncipe. Os filés de peixe eram só pocheados em caldo de peixe com vinho, um vinho branco, é claro, e depois eram recobertos. Cláudia, priminha, bem-vinda! Depois eles eram recobertos com molho normand, que era enriquecido com pedaços de lagosta grelhado, champignon, ostras e trufas. Gente, é uma loucura, quer dizer, tem R$1 porrelhão nesse molho, olha isso aqui. Para fazer esse molho, você precisa saltar um banco antes, né? Peixe pocheado, um molhinho normand, um molho branco suave, com muito vinho branco e manteiga, pedaços de lagostim grelhado, champignon, ostras e trufas. Para falar a verdade, eu acho que deve ser uma das poucas, se não a única receita de peixe que eu conheço que leva a trufa. Essa receita caiu no agrado do mestre Escoffier, e a chancelaria francesa usava essa receita para receber todo mundo que visitava a França. Ela foi servida em banquetes do presidente Loubet, em 1899, até o presidente de Gaulle, em 1969. Obviamente, ela caiu em desuso por seu alto custo. Mas um dia desses, se vocês assaltarem um banco ou ganharem na loto, eu recomendo fazer, porque é uma deles. Nós fizemos um dia aqui em casa de brincadeira, alguns amigos se juntaram aqui e a gente fez, e é interessantíssimo. O sabor é muito gostoso, realmente. Eu ainda acho que o peixe é delicado demais para aguentar uma trufa,
Mas seguimos a receita e, na verdade, ela é gostosa. Nós vamos ficar ainda no ramo dos molhos, né? E aí vem a pergunta clássica, talvez, do melhor, mais gostoso e mais perfeito molho para servir uma carne. O molho poivre, né? O steak ao poivre. A pimenta do reino tinha um valor enorme na época do descobrimento, porque principalmente ela ajudava a conservar a carne, não tinha geladeira, né? E desde o Império Romano se usava a pimenta do reino na carne crua para, entre aspas, disfarçar uma eventual decomposição, né? A carne ia para o ponto que os franceses chamam de faisandé. Num segundo momento, lá pelo século XVIII, a pimenta do reino começou a ser muito usada para tirar aquele gosto característico da carne de caça. Em 1903, Mestre Escoffier, o chefe de todos os chefes, registra no seu guia culinário o molho Diana, sauce Diana. O molho, dizia ele assim, o molho para carne feito pela redução do molho poivrade, molho de pimenta do reino, e outros 2 molhos, com adição de trufas e clara de ovos cozidas e picadas. É um molho extremamente complicado, extremamente difícil. E a gente imagina... Marisa, bem-vinda, como vai? E a gente imagina que o molho poivre, o sauce poivre, tenha sido uma simplificação do poivrade, do Escoffier, feita por chefes franceses que não conseguiam trabalhar aquele molho. Uma outra simplificação... Renata, como vai? Boa noite. Uma outra simplificação foi o steak Diana, né? O steak Diana, quer dizer, também nasceu dessa bagunça aqui que o Escoffier fez, né? E aí começa a briga. O chefe Lerche, do restaurante Albert de Paris, em 1930, e o chefe Devaux do Maxims, vou falar, Feige, vou falar já da onde eu acho que se come um bom poivre. E o chefe Devaux do Maxim, em 1920, os 2 alegam terem criado o molho poivre para turistas, né? O chefe Comté do Café de Paris em Monte Carlo, o mesmo local onde foi criado a Crêpe Suzette, em São Paulo, sim senhora, em São Paulo. O chefe Comté do Café de Paris, aquele lugar onde foi criado o Crêpe Suzette, e o chefe Becker do Paillard de Paris, em 1905, ambos alegam terem criado o molho poivre para os, entre aspas, tios que levavam as sobrinhas para jantar pelas alegadas propriedades afrodisíacas da pimenta do reino. Mesma razão porque alguns autores localizam que alguns bistrôs na Normandia poderiam ter criado a receita. Julia Child, que apresentou a receita aos americanos em 1961, entendia que flambagem no conhaque acrescentava pouco à receita e era só teatro para encantar turista. Eu não acho. Eu acho que a flambagem no conhaque é passo essencial para o gosto e para a textura do molho poivre. Jacques Pepin, também na década de 60, entendia que o acabamento devesse ser com manteiga e não creme de leite. Olha, eu não sei qual dessas origens é a verdadeira. Com certeza, o steak ao poivre é uma simplificação do poivrade do Escoffier. Daí nasceu também o steak Diana, aquele steak que é feito na manteiga, com pimenta do reino moída, algumas vezes até com pimenta verde, né? Tira-se o bife, deixa ele em lugar aquecido, né? E aí passa o arroz na mesma frigideira com molho e serve o bife e o arroz que terminou de cozinhar no molho em que o bife foi cozido. Esse é steak Diana.
Steak pro Havre, na minha opinião, é um dos acabamentos mais perfeitos que eu conheço para um bom pedaço de carne. E agora, respondendo a pergunta de vocês, se tem um lugar em São Paulo que vale a pena comer um steak ao poivre, não tem a menor dúvida, é o Casserole. Aquele lugarzinho no Largo do Aroche, quando se fala em comida clássica francesa, não tem steak ao poivre igual e tão gostoso quanto o steak ao poivre do Casserole. Eu reputo o melhor da cidade. E vou mais longe. É muito difícil achar um defeito em qualquer prato do Casserole. Um restaurante clássico que serve pratos clássicos como poucos ou nenhum de São Paulo. O melhor steak au poivre da cidade e não nem admito discussão. Certo, Feg? Já que começamos a falar de restaurantes, alguém lembra desse aqui? Vou mostrar para vocês. Quem lembra desse restaurante aqui? Tem que ter da minha idade para cima. Alguém lembra? Olhem bem, eu vou dar uns segundinhos. Era lá no Tremembé. Era, na época, longe pra cacete. Alguém lembra dele? Ninguém lembra? 1930, o casal Van Enck, ele era holandês, ela era alemã, abriu na Fazendinha. Era a sede da antiga fazenda de Pedro Vicente de Azevedo, cujo loteamento deu origem ao bairro do Tremembé. Quase, passou perto, mas não era o Recreio Chácara Souza. Deu origem ao bairro do Tremembé. Eles abriram um restaurante que servia pratos alemães e holandeses, mas que acabou ficando conhecido mesmo por suas preparações de pato, principalmente o pato à Califórnia. É o alemão do Eldorado, isso daí, né? Depois ela morreu e ele foi cuidar do alemão do Eldorado. Ele ficou conhecido mesmo pelos preparos de pato, né? E o pato à Califórnia dele era uma coisa assim espetacular. Era um lugar bonito, tinha jardins, tinha um laguinho. E, porra, você tinha que literalmente viajar até o Tremembé, né? Ou ia de carro, ou pegava o tramway da Cantareira, que funcionou até 1964. Era o Recreio Holandês. Era um lugar muito gostoso. Todos nós fomos com os nossos pais, aqui como o Moacir está falando, é verdade. Todos nós fomos com os nossos pais lá. E era uma delícia de lugar, o pato à Califórnia dele era realmente muito gostoso. E ele funcionou até a década de 80. Criou-se uma lenda não verdadeira que a torta holandesa, ele tinha uma receita que parecia muito a torta holandesa, mas a torta holandesa foi criada por uma senhora em Campinas, fez um sucesso danado, ela servia isso no café dela, fez tanto sucesso que ela vendeu a receita para a Bay Alimentos, que a vende congelado em supermercados. Rosana, bem-vinda. Como vai? Um prazer tê-la aqui. E o Recreio Holandês, na década de 80, fechou e nós perdemos o nosso lugarzinho de comer pato à Califórnia. E receitas holandesas que tinha lá. Era muito gostoso. Alemãs e holandesas. Márcio Mussarela, puxa vida, há quanto tempo? Bem-vindo, cara, que prazer. Vou falar de um outro lugar
da minha Pati, bem-vinda. Cacuque. Alguém sabe o que é cacuque? Cacuque. Cacuque, cacuque, cacuque. Ó aqui, ó. Para vocês verem. Cacuque, em um dos dialetos alemães, quer dizer cuco. Cuco, cuco. Esse restaurante foi aberto em 1960 pelos antigos donos do Brahma, na Alameda Glete, lá no Travessa da São João. E ele ainda tinha cozinheiros do navio alemão Winduke. Essa história eu já contei para vocês, do Winduke, que o pessoal abriu o restaurante Winduke, mas alguns cozinheiros foram parar lá no Cacuque. E o gostoso dele, ele era muito gozado. Ele tinha cabininhas de madeira com parede alta, as mesas ficavam nessas cabininhas, era uma madeira escura, assim, parecia um relógio, parecia que você estava jantando dentro de um relógio cuco. E cada mesa tinha uma luminária própria e um botão para chamar o garçom, né? Você apertava o botão, acendia uma luz verde no teto, o garçom sabia que tinha que vir, né? Era comida alemã, o negócio de lá. E o Eisbein, com o purê de ervilha, eu não sei o que ele... Para mim, ele punha cocaína naquele purê de ervilha, numa época que a gente nem sabia direito que era cocaína, porque você não conseguia parar de comer o purê de ervilha dele. Era uma delícia. E ele tinha umas coisas gozadas, assim. Ele oferecia vatapá, testículos de galo à milanesa, um judaico tchulent, imagine, um tchulent. Era um lugar incrível. Denise, você não vai lembrar, mas o pessoal da Abril gostava muito de ir no Cacuque. A gente saía muitas vezes da Abril para ir comer no Cacuque, né? Era bastante gostoso. Um dos clientes mais famosos do Cacuque foi o Osmar Santos, o locutor. Ele era um habitué e ele tinha uma mesa cativa lá, uma mesa que ficava com uma plaquinha lá, reservada para Osmar Santos. Falando em Osmar Santos, o Santos terapeuta entrou. Bem-vindo, Santos, prazer tê-lo aqui conosco, né? No ano de 2000, foi mais uma vítima do minhocão e da degradação do centro. O Cacuque fechou e nós perdemos mais um lugarzinho de boa comida alemã, um lugar extremamente curioso e gostoso. Você foi uma vez, Denise? Tinha certeza. O pessoal da Abril ia muito lá. A Denise trabalhou comigo na Abril, depois na Globo, e a turma gostava muito de ir no Cacuque. Era um lugar gostoso. Estamos chegando, nos encaminhando para o finzinho, e eu preciso falar para vocês do meu mais amado restaurante. Eu conheci esse restaurante com meu pai, e depois que eu conheci com meu pai, eu amava esse lugar. Alguém está reconhecendo? Alguém reconhece esse lugar? Eu vou pôr mais pertinho para vocês verem. Era minha paixão eterna. O melhor picadinho de São Paulo, mas assim, de longe. Nenhum lugar até hoje conseguiu reproduzir o picadinho maravilhoso que esse lugar tinha. Alguém está reconhecendo? Era um lugar adorável, ficava na Praça Roosevelt. Melhorou? Ajudei a memória de alguém ao falar que ele ficava na Praça Roosevelt? Não, nem o Bambi e nem o Hungária, nenhum dos dois ficava na Praça Roosevelt. O Bambi ficava na Alameda Santos e o Hungária na Padre João Manuel. A baiuca, aí, Feige, aí, garoto, aí, a baiuca,
o meu mais amado, idolatrado restaurante. O lema do porteiro da Baiuca, era um fulano chamado Alcides, era: tem que morrer um para o outro poder entrar. Ela vivia lotada, era um lugar... Sandra, você também foi uma fã da Baiuca? Puxa vida, adorava esse lugar. Depois das 10 horas da noite, mas nem sendo amigo de Deus você entrava na Baiuca. Bebidas impecáveis, a música maravilhosa. Para vocês terem uma ideia, foi lá que o Zimbo Trio tocou junto pela primeira vez. Araquém Peixoto executava solos absolutos de pistão lá. Foi lá que, num acesso terrível de mau humor, Vinícius de Moraes declarou que São Paulo era o túmulo do samba. Mas era um lugar espetacular, espetacular. Música a noite inteira, o Moacir Peixoto arrasando. Mas tem uma história gozada com o Moacir Peixoto. E alguns pratos simplesmente únicos na cidade. Coquille de adoque. Ele fazia uma casquinha de adoque defumado. Chateaubriand com molho mostarda, um clássico. E o melhor picadinho da cidade de São Paulo. Ir no Baiuca, na Baiuca, e comer o picadinho era o meu sonho. Para que vocês tenham uma ideia, ele funcionou de 56 até 94. As minhas duas filhas, o prêmio que as duas tiveram quando fizeram 7 anos de idade foi ir comigo na Baiuca. A gente saía para jantar e eu levava elas na Baiuca para que elas conhecessem o meu lugar preferido, o lugar que eu adorava ir e que eu queria que elas conhecessem, para elas saberem como foi minha vida antes delas. Eu tenho 2 casos gozadíssimos com a Baiuca. O primeiro foi quando eu fiz 36 anos, a Sueli resolveu fazer uma festa surpresa e, sabendo que eu adorava a Baiuca, convidou todos os amigos para a gente fazer um jantar surpresa lá na Baiuca. E foi realmente uma surpresa para mim e para a Baiuca. Ela esqueceu de avisar o maître e o restaurante. Mas a espetacular Baiuca virou de um lado, virou de outro e acomodou 28 pessoas, sabe-se lá Deus como, e o jantar foi servido e eu tive o meu aniversário no meu lugar mais adorado. E quando Sueli e eu casamos, nós éramos mais duros que pau de noiva. A nossa situação era terrível. E a Sueli era música e ela tinha um piano de quarto de cauda francês, Gaveau. E numa ida à Baiuca, conversa vai, conversa vem, o Araquém Peixoto virou e disse assim: eu compro o teu Gaveau. E a gente vendeu o Gaveau para ele, e o dinheiro do piano Gaveau foi a entrada do nosso primeiro apartamento. Vocês podem imaginar o tamanho desse apartamento. De manhã, para o sol entrar, a gente tinha que sair, mas era nosso, e isso nos bastava, e fomos muito felizes. Em 94, quando a Baiuca fechou, um pedacinho da minha vida fechou junto com ela. Foi um dos lugares onde eu fui mais feliz. Eu fui lá com meu pai, fui várias vezes com meu pai, tive o orgulho de levar minhas filhas, celebrei grandes momentos alegres da minha vida com os meus melhores amigos lá. Então, quando ela fechou, um pedacinho da minha vida fechou junto com ela. Foi muito triste. Eu fiquei muito triste. Rapidamente, vou falar de mais um, para não estourar o tempo, que senão a gente toma um chacoalhão do Insta. Leão do Lido ficava na galeria onde ficava o Cine Olido. Na verdade, o primeiro cinema de São Paulo a vender cadeira numerada. Você marcava a sessão e a cadeira. Você podia entrar ou pela rampa na Avenida São João ou pela Dom José Gaspar. Gente,
ele tinha 1.100 lugares e era atendido por um exército de garçons, todos impecavelmente de blazer branco, gravatinha borboleta preta, né? E um restaurante de pratos claros. Imagina um restaurante para 1.100 pessoas na Avenida São João. Miolo à milanesa, língua com purê de batata e a melhor canja de São Paulo. Não tem discussão sobre esse assunto. Foi a melhor canja de São Paulo enquanto o Leão do Lido existiu. A piada que a gente contava você podia entrar ou pela São João ou pela Dom José Gaspar, 24 de maio, Moacir. A piada que a gente contava é que se servia tanta canja, o restaurante era tão grande que a canja do Leão do Lido era uma canja de carretilha. Como é que funcionava isso? Uma galinha ficava presa, crua, né? Em cima do fogão, presa numa carretilha. Cada pedido de canja que vinha, a gente dizia que o cozinheiro baixava a manivelinha e mergulhava a galinha 4 ou 5 vezes na água, assim, que nem saquinho de chá, fazia a canja, jogava arroz e mandava servir. Então, porque era tanta canja que saía daquela cozinha, mas tanta canja que saía de lá, que a gente dizia que o único jeito que tinha era o chefe fazer canja de carretilha, que é a galinha ser mergulhada rapidamente por 4, 5 vezes que nem saquinho de chá. O que é uma enorme maldade, porque a canja dele era uma delícia, era realmente uma delícia. Bons tempos, muito bons tempos. Meus amigos, a gente vai se aproximando da hora e infelizmente eu gostaria de contar e de ouvir mais memórias. Hoje vocês participaram muito, fiquei muito feliz com a participação de todo mundo, com o que a gente pôde dividir das nossas memórias, das nossas histórias. Estou ainda devendo para vocês a comida dos engenhos e da fazenda, estou trabalhando essa pesquisa, está me dando um trabalho danado, está louco só. Se vocês tiverem sugestões, terei o maior prazer em ouvi-las, ou me deem aqui nos próximos minutos, ou me mandem durante a semana. Acho que a gente se divertiu, acho que foi gostoso. Já estou publicando utensílios e ingredientes para vocês participarem com os mais de 100 chefes, puxa vida, canja no restaurante Batalha, na Rodovia Rez. Esse eu não conheci, Moacir, aí, tá vendo? Mais um, você podia contar dele pra gente no próximo encontro, né? Estamos no domingo e mais de 100 chefes cozinhando juntos, é um prazer. E como disse, recebi quase 30 fotografias. Gente, adorei recebê-los, foi uma delícia, muito obrigado. Até domingo no Nós na Cozinha, ou quarta que vem. Nesse meio tempo, vocês ficarem com saudade de mim, brenolerner.com.br. Estão lá as lives, estão lá os podcasts, tem mais de 120 filminhos com receitas deliciosas, o meu blog com outras histórias que eu ainda não contei aqui. Fiquem em casa, fiquem com saúde. Até domingo no Nós na Cozinha, ou quarta que vem, quando a gente vai se encontrar de novo aqui no Era Uma Vez. Beijão, criançada! Até! Fui embora! Tchau, tchau, povo!